Weinstein, Claudio Weinstein, que es cirujano eh, pro- coloproctólogo, que es el jefe de la unidad de cirugía oncológica del Instituto del Cáncer. Yo soy el doctor Rebonesi, Carlos Rebonesi, jefe del Departamento de Hematología e Oncología, y iniciaremos este módulo dirigido un poco a la parte quirúrgica y a la parte oncológica en cáncer de colon y cáncer de páncreas. Doctor Weinstein. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería recordarles, después de este módulo, a las 12:20 en punto, se va a realizar la ceremonia de inauguración de la red RONA y del Instituto Oncológico Clínica Las Condes. Por lo tanto, vamos a pedir e insistir a los presentadores de que se atengan a los tiempos asignados, que corresponden a 20 minutos por cada charla. La primera presentación corresponde al tema de tratamiento endoscópico del cáncer colorectal. El presentador es profesor doctor Tomoyuki Odagaki, quien es profesor asistente en la CRUC, que es el Latin American Collaborative Research Center del Tokyo Medical and Dental University, TMDU, y que ha estado en Chile trabajando con nosotros y también formando profesionales endoscopistas durante su estadía. Doctor Odagaki. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los organizadores por esta presentación. Perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los organizadores por esta presentación, esta invitación. Ahora les hablaré sobre el tratamiento endoscópico de neoplasmas colorectales. Mi español no es bueno, disculpas por eso. Hoy divide la presentación en dos temas. Primero que todo, les hablaré de la resección de pólipos diminutos. En general, para los pólipos pequeños, usamos pinza o asa. En primer lugar, polipectomía con pinzas. Se han desarrollado las pinzas tipo jumbo, las cuales nos permiten realizar una polipectomía fría. Estas pinzas tienen una capacidad más grande y un diámetro mayor. Doctor Lepisi evaluó la seguridad de la polipectomía fría con pinza y asa. La polipectomía fría tiene una tasa muy baja de complicaciones. Por otro lado, Dr. Ki evaluó la tasa de resección completa de los pólipos adenomatosos con asa fría y pinza. La polipectomía con pinzas fría fue significativamente inferior que la polipectomía con asa fría en los pólipos mayores que 5 milímetros. Dr. Uraoka también evaluó la tasa de resección completa de polipectomía con pinza fría. La tabla muestra la tasa de polipectomía usando la pinza jumbo de acuerdo al tamaño de la lesión. De acuerdo a estos datos, el uso de pinza estaría indicado en pólipos menores que 3 milímetros con tasas de resección completas superiores. Sobre polipectomía con asa, como ustedes saben, la diferencia entre polipectomía con asa fría y caliente es el uso de electricidades. Al igual que la polipectomía con pinzas,
La polipectomía con asa fría tiene un riesgo muy bajo de complicaciones. Doctor Horiuchi evaluó la tasa de sangrado post-polipectomía en pacientes usuarios de anticoagulantes. Esta tabla muestra que la polipectomía con asa fría fue superior a la polipectomía con asa caliente en el riesgo de sangrado inmediato y tardío. Pero esto no significa que la polipectomía con asa caliente tenga un alto riesgo de complicaciones. Doctor Ikematsu reportó las complicaciones relacionadas con el uso de asa caliente. La tabla muestra una muy baja incidencia de sangrado y perforación. El doctor Kim evaluó la tasa de resección con polipectomía con asa fría versus la polipectomía con asa caliente en pólipo plano o sésil de 5 a 9 milímetros. La figura muestra que la polipectomía con asa caliente es superior a la polipectomía con asa fría en la erradicación histológica. En análisis multivariado muestra que la polipectomía con asa fría fue un factor de riesgo independiente para la resección incompleta. En resumen, en el sangrado y perforación tardías, la polipectomía fría es superior a la polipectomía caliente. En el tiempo del procedimiento, la polipectomía fría es superior a la polipectomía caliente. En lo que corresponde a la resección completa de pólipos de más de 5 milímetros, la polipectomía convencional, polipectomía caliente, es superior a la polipectomía fría. Mi recomendación para los pólipos diminutos, menos que 3 milímetros, polipectomía con pinza, menos que 5 milímetros, polipectomía con asa fría, sobre los 5 milímetros, polipectomía con asa caliente. Pero por supuesto siempre se debe evaluar cada situación en particular. A continuación les hablaré sobre la resección de lesiones de mayor tamaño, especialmente las lesiones tipo RST. En general, en las lesiones de mayor tamaño, realizamos resección por piecemeal o disección endoscópica submucosa, ISD. Las lesiones que generalmente usamos estas técnicas son las RST. Les explicaré las características de las lesiones RST fácilmente y luego les mostraré con evidencia las comparaciones entre las lesiones en bloque y por piecemeal. La diapositiva muestra cómo las lesiones RST son clasificadas en 4 subtipos. En esta tabla muestra el riesgo de invasión submucosa de las lesiones RST. Comparado con las RST granular homogéneo y RST non granular
del tipo plano elevado, las RST-NG pseudo deprimido y las RST granular mixtos tienen más riesgo de invasión submucosa. Especialmente las RST non granular pseudo deprimidas tienen un riesgo muy elevado de invasión submucosa, incluso si la lesión es pequeña. Además, se puede ver como las lesiones tipo RST non granular planas elevadas de mayor tamaño tienen un riesgo elevado de invasión submucosa. En esta figura muestra el área de invasión submucosa de RST. En las lesiones RST granular del tipo nodular mixto, el nódulo de mayor tamaño tiene mayor riesgo de invasión submucosa. Por otro lado, RST non granular del tipo pseudo deprimidas tiene más riesgo de invasión submucosa multifocal. En esta tabla muestra la recurrencia local después de la resección endoscópica de tumores colorectales. La resección por piecemeal tiene mayor riesgo de recurrencia que la resección en bloque. Sin embargo, en este papel dice que la mayoría de los casos de recurrencias locales podrían ser tratadas con una nueva resección endoscopia. En esta tabla muestra los factores predictores de las recurrencias locales después de una resección endoscópica por partes. Resecar con 5 o más piezas es un factor de riesgo independiente para recurrencia local después de una resección del tipo piecemeal. Ahora muestro un resumen de las lesiones RST y su riesgo de invasión submucosa. El tipo homogéneo de RST granular tiene bajo riesgo de invasión submucosa. En el tipo nódulo mixto de RST granular, el nódulo grande tiene un alto riesgo de invasión submucosa. El tipo plano de RST-ND no tiene un riesgo tanto alto de invasión submucosa, pero las lesiones de más de 4 centímetros tienen un riesgo alto de invasión submucosa. El tipo de pseudo deprimida de RST non granular tiene un riesgo muy alto. Tiene un riesgo muy alto de invasión submucosa. Incluso si la lesión es tan pequeña, y además este tipo de RST non granular tiene alto riesgo de invasión submucosa multifocal. Desde el punto de vista de una evaluación histológica y las tasas de recurrencia. Por supuesto, las resección en bloque son superior a una resección por partes tipo piecemeal. Por supuesto, para hacer una resección en bloque tipo ISD se requiere un gran número de instrumentos, equipos y además de un largo tiempo de entrenamiento de la técnica.
Ahora les muestro mis recomendaciones. Debemos tener una estrategia endoscópica dependiendo del tipo de lesiones. Para RST non granular, la resección en bloque es deseable. En los casos de una mucosectomía no permita una resección en bloque, debemos considerar una IST. Si su hospital o clínica no permite la IST, considere la opción de la cirugía laparoscópica. En los casos de RST granular, la resección en bloque siempre es mejor, pero la resección tipo piecemeal también es aceptable. El área del nódulo mayor se debe resecar primero y debemos evitar la resección múltiple de más de 5 piezas. Como conclusión, debemos entender adquirir distintos métodos de resección endoscópica y debemos elegir el mejor método dependiendo para cada tipo de lesión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor Odagaki, una pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere formar un endoscopista que esté capacitado para hacer una resección tipo ISD? Antes de ISD, debemos aprender básica técnica, mucosectomía piecemeal y buena inserción de coronótica, buena observación de gástrica. Después de aprender técnica básica, en Japón normalmente nosotros aprendemos desde lesión gástrica, porque gástrica es pared más grueso, más seguro, técnicamente es más fácil. Después de 30 casos de ISD, llega al siguiente nivel más estable. Por eso, no sé tiempo, pero más de 30 casos necesita para hacer ISD solo. Muchas gracias. Tengo ahora el honor de presentar al doctor Diego Bugano, que es médico oncólogo de la Universidad de São Paulo. Él trabaja en el Centro de Oncología y Hematología del Hospital Israelita Albert Einstein y básicamente él trabaja en tumores de pulmón y del tracto digestivo. Y hoy día nos va a presentar su conferencia con respecto al tratamiento sistémico del cáncer de páncreas y de colon y qué cosas nuevas o qué ha cambiado en el tratamiento de esta patología. Diogo, perdón. Y primeramente, perdón por el español, doctor Odagaki habla español mejor que yo. Y felicitaciones. Y sigo em português de acá. Me foi dada a missão de falar de novidades de pâncreas e cólon em 15 minutos. Não é possível falar de tudo, então eu escolhi 3 temas que eu acho que é um exemplo do tipo de coisa que nós fazemos. Eu acho que o foco da apresentação é a gente está realmente fazendo um tratamento personalizado para os nossos pacientes ou estamos tratando todo mundo igual? E o primeiro tópico que eu quero falar é o tratamento individualizado do câncer de reto. E acho que todos os oncologistas, radio-oncologistas e cirurgiões estão acostumados com esse tipo de informação, que diz que, basicamente, se você tem um tumor de reto, estadio 3 ou T3N0, você deve fazer um tratamento neoadjuvante com quimio-radioterapia, seguido de cirurgia com excisão total do mesorreto, seguido de quimioterapia adjuvante. Isso é o que está nos guidelines. Nós não concordamos muito com isso. Esse guideline de indicar esse tipo de tratamento para todo mundo
não leva em consideração duas informações-chave. A primeira é que a cirurgia é muito boa para tratar o câncer de reto local. Esses são os dados de recidiva em centros que fazem excisão total do mesorreto com qualidade, sem rádio, sem químio, após apenas a cirurgia. E vocês notam que a chance de cura é de 94%. Então, a chance de recidiva local em alguém que você opera com técnica adequada, sem radioterapia, é de só 5%. Então, se a gente faz quimio e radioterapia para todo mundo, a gente está overtreating, tratando demais 95% das pessoas. Isso não sou só eu que digo. Este é a análise de subgrupos do Dutch TME Trial. Para quem não está habituado, esse é o trabalho que comprovou a eficácia da radioterapia pré-operatória na era em que se faz excisão total do mesorreto. E quando você olha a análise de subgrupos desse estudo, a gente vê que tumores do reto alto, então mais de 10 centímetros da borda anal, você não tem benefício da radioterapia. E tumores T3N0, estágio 2, você também não tem benefício da radioterapia. E realmente, nós no hospital, tumores de reto médio ou alto, N negativo, e que tem a margem circunferencial negativa na ressonância, eles não recebem radioterapia pré-operatória, mesmo sendo T3. O segundo fato que muita gente ignora é que nem todo mundo precisa ser operado. Essa é uma informação que, claro, eu tenho que falar, nasceu no Brasil, esse conceito, mas o conceito de que o paciente que você faz quimio e radioterapia e tem uma resposta clínica completa, ele tem uma chance muito alta de já estar curado. Esses são os dados originais, publicados pelo grupo da doutora Angelita Gama, que é uma cirurgia coloretal brasileira, que mostrou que em pacientes com resposta clínica completa, se você não opera, mais ou menos 75% nunca mais terão tumor e foram curados com a radioterapia. Isso antigamente só se falava no Brasil, atualmente foi replicado em outros países. Esse é um banco de dados britânico, mostrando também taxas de sobrevida livre de recrescimento na ordem de 75% a 80%. Então, se o seu paciente fez quimio e radioterapia e teve uma resposta clínica completa, você não vê tumor nenhum mais, ele tem uma chance de 75% de não ter nunca mais tumor e, por isso, não precisar de cirurgia. A gente tem favorecido esse tipo de abordagem em alguns pacientes, com algumas modificações do protocolo original da doutora Angelita. A gente tem feito algumas mudanças para ter mais respostas clínicas completas. E essas mudanças são basicamente duas. A gente faz um escalonamento de dose de radioterapia, a gente usa mais radioterapia. Essa é uma meta-análise de vários trabalhos mostrando dose de radioterapia com resposta e há alguma relação linear de mais radioterapia igual a mais resposta, e nesse caso, mais radioterapia é igual a menos cirurgia, que é o nosso objetivo. A segunda técnica que a gente usa é o conceito da quimioterapia de intervalo. Então, eu disse para vocês que muitos desses pacientes vão ter indicação de quimioterapia adjuvante após a cirurgia. O que a gente faz em muitos desses casos é trazer a quimioterapia adjuvante para a situação neoadjuvante, naquele tempo que se passa entre a radioterapia e a cirurgia. E faz sentido, se eu der mais tratamento nesse tempo, o paciente vai ter mais resposta. Esse é um trabalho já clássico, feito no grupo do Memorial de Nova York, que comparava quimio rádio seguido de um tempo de espera cirurgia, quimio rádio 1 mês de quimio, 4 meses de quimio ou 6 meses de quimio, 3 meses de quimio, e deste grupo para esse, a gente aumentava a taxa de resposta clínica completa de mais ou menos 15% para mais ou menos 30%. A gente tem feito essas duas coisas no nosso serviço e não somos só nós. Tá? Essa é uma publicação recente do grupo do Memorial de Nova York e hoje em dia pacientes com tumores de reto baixo no Memorial recebem um tratamento com quimio rádio, quimio de intervalo e observação sem cirurgia se tiverem resposta completa. E o que eles mostraram? Então, eles compararam 800 casos, dos quais 410, metade, fizeram um esquema de tratamento neoadjuvante total,
e mais ou menos 400 fizeram tratamentos mais convencionais. E o que eles mostraram é que pacientes estadio 2, então tumores T3N0, que fazem tratamento adjuvante total, a chance de resposta clínica completa foi de 53%, ou seja, 53% dos pacientes não precisaram de cirurgia. No estágio 3 foi menos, claro, um tumor mais avançado, mas ainda 16%. E para resumir minha aula, esse é mais ou menos o guideline que nós seguimos no hospital atualmente. Pacientes com tumor de reto alto, com margem conferencial negativa, vão para a cirurgia imediata, mesmo sendo T3, mesmo sendo N positivo, e recebem tratamento com quimioterapia adjuvante, seguindo os guidelines de Colon. Então, em geral, apenas os N positivos. Tumores de reto médio, ainda com margens negativas na ressonância, T1, T2, N0, recebem cirurgia apenas. T3 ou N positivo, recebem um tratamento convencional, por assim dizer, quimio-rádio seguido de cirurgia, ou em alguns casos a radioterapia short course, seguido de cirurgia. Esses são pacientes que a gente acredita não precisam de taxa de resposta, eles já são operáveis, e o objetivo da radioterapia é esterilizar as margens e evitar recidiva local. A grande diferença está aqui. Tumores de reto baixo, a gente sabe que mesmo quando operados, o desfecho funcional é muito ruim. Muitos desses pacientes perdem o esfíncter, ou mesmo que mantenham o esfíncter, têm incontinência, têm diarreia crônica. Então, para esses pacientes, a gente tenta prevenir a cirurgia ou evitar a cirurgia. Então, a gente faz um esquema de tratamento neoadjuvante total, com quimio-rádio, com escalonamento de dose da rádio, seguido de quimio de intervalo, seguido de reavaliação. Se o paciente teve resposta completa, ele fica em observação. Se ele tem doença residual, ele é operado. A gente segue mais ou menos o mesmo plano para tumores de reto médio ou alto com margens positivas ou tumores T4, pensando em mais resposta e esterilizar a margem. O segundo tópico que eu quero falar é um tópico muito querido dos oncologistas, que é o tratamento de terceira linha do câncer coloretal. Todos nós já tivemos o caso do paciente que falhou 2 linhas de quimioterapia com câncer coloretal e continua muito bem, obrigado, e você não tem muito o que oferecer para esse paciente, ou pelo menos não tinha muito o que oferecer. Eu vou mostrar agora várias opções que a gente tem. A primeira é realmente a reexposição a uma quimioterapia prévia, e que eu trouxe 2 estudos para vocês, que mostram que a taxa de resposta de reexposição à quimioterapia é na ordem de 25% a 30%, e o critério para reexpor é o paciente ter ficado pelo menos 6 meses na quimio de segunda linha. Também existem dados de reexposição à droga anti-EGFR, então são pacientes que tomaram anti-EGFR na primeira linha, tomaram outra coisa na segunda e tomaram anti-EGFR de novo na terceira linha. Isso também se faz em pacientes que ficam mais de 6 meses na segunda linha, e o racional é que o mecanismo de resistência à droga anti-EGFR é o surgimento de células RAS mutadas. Esses eram pacientes que não eram RAS mutados antes. E já tem vários trabalhos como esse que mostram que quando você para o anti-EGFR, começa uma outra quimio de segunda linha, essa quimio de segunda linha vai matando as células RAS mutadas, e você, depois de um tempo de segunda linha, volta a ter um tumor mais RAS selvagem e pode reexpor anti-EGFR. Isso do Cricket é o primeiro que fez isso de forma prospectiva. Então, aqui era a terceira linha, pacientes que tinham tomado anti-EGFR na primeira linha, falharam, tomaram uma quimio na segunda, na terceira recebem anti-EGFR de novo, com taxas de resposta aí na ordem de 30%. Pacientes que não podem ser reexpostos à quimioterapia, então gente que ficou pouco tempo na segunda linha, temos a opção do regorafenib, é uma droga que é aprovada no Brasil. Esse é o estudo que levou à aprovação da droga, o CORRECT, e todos nós sabemos que o efeito é muito pequeno. Uma grande crítica do CORRECT é que essa medicação regorafenib é muito tóxica e você não consegue dar para o paciente e talvez o paciente pare o tratamento por toxicidade antes de ter o benefício. O que mudou recentemente foi essa publicação, um estudo chamado REDOSE, em que os pesquisadores randomizaram os pacientes a 2 grupos, ou começar com regorafenib dose full, que são 4 comprimidos por dia, ou começar numa dose de 1 comprimido por dia. Se o paciente tolerar bem, na segunda semana ele sobe para
Começa com 2 por dia, se tolerar bem, na segunda semana sobe para 3 por dia, se tolerar bem, sobe para 4 por dia com a dose full. E com isso, os pesquisadores conseguiram aumentar o número de pacientes que tomam realmente essa droga. E esse grupo com dose escalonada teve uma sobrevida de progressão 2 vezes maior do que o grupo com dose habitual. Então nós, quando prescrevemos essa droga, a gente usa um esquema parecido com esse. Outra opção de terceira linha que nós temos hoje são drogas anti-HER2. Não sei se vocês sabem, mas mais ou menos 5% dos cânceres de cólon são HER2 amplificado. E temos dados de estudo de trastuzumab lapatinib ou de trastuzumab pertuzumab nessa população. É uma opção. Mais ou menos 1% dos cânceres coloretais vão ter a fusão de NTRK. E temos hoje em dia uma droga-alvo contra isso. Esse é um estudo de vários tipos de tumor, mas tínhamos sim cânceres de cólon. Mais ou menos 15% desses pacientes terão mutações de BRAF. A gente dizia antigamente que essa é uma população com mau prognóstico, uma população que responde mal à químio e responde mal à droga anti-GFR. O que mudou é que agora nós temos dados de que essa população pode ser tratada com drogas anti-BRAF. Esse é o estudo Beacon, que foi apresentado esse ano na ESMO. Tinham 3 braços. Terceira linha, que já tinha falhado o cetuximab, era tratado com reexposição FOLFIRI-CETUX ou cetuximab anti-GFR ligado ao encorafenib, com uma droga anti-BRAF, ou uma triplet, que era o cetuximab, uma droga anti-BRAF, uma droga anti-MEK, da mesma forma que a gente faz com melanoma. E os braços combinação foram melhores do que o braço com cetuximab apenas. Isso em breve será o padrão. E eu não posso encerrar essa aula sem falar de imunoterapia. Imunoterapia é um tratamento de exceção para o câncer coloretal. Hoje em dia, ela só funciona para os tumores com instabilidade de microsatélites, que é, de novo, 5% dos tumores metastáticos. Mas com curvas de sobrevida como essas, em que 50% dos pacientes têm respostas prolongadas por mais de 2 anos quando tratados. E a novidade que teve esse ano foi este trabalho, chamado Regonivo. A história desse trabalho é interessante. Aqui eram pacientes com câncer coloretal, estáveis, sem instabilidade, que entraram num protocolo de pesquisa de imunoterapia, nivolumab, por exemplo. Não funcionou, porque eles não respondem a essa droga, e ao sair desse estudo, eles recebiam regorafenib standard of care nas suas clínicas, e notou-se que esses pacientes respondiam muito bem ao regorafenib, o que não era o esperado. Isso motivou esse estudo, que era uma combinação de regorafenib e nivolumab, com taxa de resposta de 36%, tumores estáveis na terceira linha. Isso é uma fase 1, está sendo movido para fase 2 e 3, provavelmente vai mudar a nossa prática no futuro. Então, isso que nós fazemos na terceira linha de cólon, no hospital. A gente tem testado NTRK para todos. Isso é 1% dos pacientes. Não achamos esse paciente no hospital ainda. Um dia acharemos. Temos testado instabilidade para todos. Esse paciente nós temos. Temos cerca de 10 pacientes no hospital atualmente, recebendo imunoterapia. Temos testado HER2. Até hoje encontramos um paciente HER2 no hospital. E ela está recebendo um tratamento-alvo. Temos testado o BRAF. O encorafenib ainda não está aprovado, disponível clinicamente. Mas nós temos feito tratamento com cetuximab e edrabafenib ou vemurafenib. Pacientes que não se enquadram nesses grupos, mais de 6 meses respondendo na segunda linha, eles recebem um re-challenge. Pacientes com menos de 6 meses na segunda linha não podem receber re-challenge, esses recebem regorafenib, porém na dose do redose. E algum dia a gente vai começar a usar nivolumab também. Para encerrar minha aula, o terceiro tópico que eu gostaria de falar é o tratamento do pâncreas localizado. Essa é uma curva que é um pouco deprimente, porque essa é a sobrevida de pâncreas localizado no Memorial de Nova York ao longo dos anos. E essa é uma população que começou a ser operada no final dos anos 90. Todos aqui foram operados, eram pâncreas localizado, e aqui está a sobrevida, e a sobrevida era em torno de 5%. Então, 95% dos pâncreas, mesmo operáveis, morriam de pâncreas. Isso tem mudado. A gente teve agora vários trabalhos de tratamento adjuvante para o pâncreas. O SPAC4 é o que mostrou a eficácia de gemcitabina e capecitabina.
O PROD 24, a eficácia de FOLFIRINOX modificado, e notem esse hazard ratio, 0,64. Então, esse esquema de quimioterapia, comprado versus outra quimio, não versus placebo, quase que dobrou a chance de cura desses pacientes. E esse ano a gente teve os dados de gemcitabina na paclitaxel, melhor do que gemcitabina, porém com hazard ratio não tão interessante. E realmente no hospital o padrão tem sido FOLFIRINOX adjuvante. Uma pergunta que sempre existe é se a gente deve fazer tratamento neoadjuvante ou adjuvante. Esse é um banco de dados americano, comparando pacientes, apenas pacientes que foram operados, comparando quimio neoadjuvante com quimio adjuvante, e o que eles concluíram é que para estadios 2 não faz muita diferença. Você pode receber neoadjuvante ou adjuvante. Para estadio 3 há um benefício da quimio neoadjuvante. E o Rafael vai comentar um pouco mais disso na aula dele daqui a pouco. E para encerrar, a questão do tumor borderline. Existem várias definições de tumor borderline, mas a princípio o borderline é um tumor que a cirurgia é difícil ou tecnicamente ou biologicamente. Um paciente com prognóstico ruim. Tem várias séries de casos do que fazer nesses pacientes, mas em geral há um consenso que se deve fazer uma neoadjuvância. Em geral, com FOLFIRINOX, esquema com mais taxa de resposta, e alguns trabalhos incluem radioterapia neoadjuvante. Então, mais ou menos metade dos trabalhos envolvem isso, e que dados de sobrevida em pacientes que fizeram isso, responderam e foram operados. Como fazemos com pâncreas, eu prometo esse é meu último slide. Tumores claramente ressecáveis são operados, recebem adjuvância com FOLFIRINOX por 6 meses. Pacientes com tumores borderline ou irressecáveis recebem neoadjuvância com FOLFIRINOX por 4 meses. A gente não acha que os últimos 6 meses vão ter muito mais resposta. Se tornam operáveis, são operados. Não acreditamos que vale a pena seguir mais adjuvância depois disso. O paciente já tomou bastante quimioterapia. Se não são operáveis, a gente considera quimirádio, fazemos com capecitabina. E se tornam operáveis, são operados. Se não, seguem a observação como tratamento definitivo. Então essa é uma radioterapia que é parte definitiva, parte neoadjuvante. Obrigado. Unos minutos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Diogo? Yo le pregunto entonces, Diogo, de lo que yo aprendo entonces de la presentación es que todos los pacientes con cáncer de colon metastásicos que están en buena condición física son candidatos a una tercera línea. Sí. En manos suyas. Y usted entonces a esos pacientes cuando llegan a la decisión de la tercera línea le hacen una secuenciación o determinan selectivamente cómo hacen para decidir la terapia con secuenciación. Entonces, no solicitamos el secuenciamiento como NGS. Lo que hacemos es inmunohistoquímica para instabilidad de microsatélites, HER2 y NTRK, todo por inmunohistoquímica. Y el secuenciamiento solo para BRAF, pero ese lo hacemos en la primera línea al mismo tiempo que hacemos el test de RAS. Entonces, toda la gente en la primera línea recibe el test de RAS y BRAF, y en la tercera línea, instabilidad de todo lo resto. ¿Y cuando hacen cambio de línea, rechequean la condición de mutación de KRAS o no la? No, entonces no hacemos rebiopsias y no utilizamos biopsia líquida aún. Creo que en el futuro ese va a ser el plan. Entonces, que chequemos el RAS en células tumorales circulantes y solo las RAS selvágenes reciben reexposición a cetuximab, pero aún no es la realidad. Y, bueno, por no tener tiempo, la última pregunta. Los pacientes con cáncer de páncreas que usaron terapia neoadyuvante y que logran ir a cirugía y lo dejan en observación, pero si el paciente en la biopsia quedaba algo de enfermedad viable, ¿le hace radiación? ¿Le hace radioquimio o solo quimio? Dices después de la cirugía. Neoadjuvant chemotherapy, then surgery. ¿Queda un poco de enfermedad? Mira, entonces sí, le sacamos todo con las márgenes negativas, no creo que hace falta ningún tratamiento adicional. Si después de la cirugía el paciente sigue con márgenes positivas, resecciones R1, la mayoría de la gente
piensa en hacer radiación con quimioterapia, pero los datos de la literatura es que eso no ayuda tanto, no hace tanta diferencia y casi todos esos pacientes tienen recidiva de la enfermedad. Una pregunta por el paciente con cáncer de recto. Algo que nosotros también hemos planteado muchas veces es que los pacientes que tienen, primero, que los pacientes que tienen tumor de recto superior se comportan igual que un cáncer de colon. Por lo tanto, no ha lugar la radioterapia y esos pacientes deben ser operados. Pero en recto medio hay lugares en los cuales, independientemente de los factores pronósticos que tú mostraste, que corresponde a la presencia de ganglios y del límite circunferencial comprometido, van a radioquimioterapia y esos pacientes, obviamente, desde el punto de vista oncológico, van a tener o podrían tener un poco menor posibilidades de una recidiva local, pero sin embargo tienen muchas más complicaciones quirúrgicas. O sea, lo que tú estás planteando es algo que es importante, sobre todo en regiones donde a veces los comités no están tan bien conformados, de que ese tipo de pacientes se les dé la oportunidad, si realmente y técnicamente se puede hacer una resección curativa, de no pasar por radioterapia neoadyuvante, sino que ir directamente a cirugía. No sé si eso es lo que están haciendo ustedes también en todos los casos. Sí, es verdad. Entonces, todos esos pacientes, primeramente, le hacen la resonancia MRI. Es indispensable para el tratamiento del tumor de recto y casi todos son discutidos en reuniones multidisciplinares. Y la pregunta que nosotros oncólogos hacemos para el cirujano es, ¿crees que puedes sacar ese tumor con márgenes negativas, sí o no? Si él cree que puede sacarla, y mismo que el paciente tenga linfonodos positivos, en el recto medio hacemos la cirugía sin radioterapia neoadyuvante antes del tratamiento. Gracias, Diogo. Estamos en la hora. Muchas gracias. Vamos a hacer un cambio en el programa, ya que tenemos que ajustarnos a los tiempos. Por lo tanto, la próxima charla va a corresponder al tema de cirugía en cáncer de páncreas. ¿Qué ha cambiado? Presenta el doctor Rafael Araujo. El doctor Araujo es especialista en cirugía hepática, páncreas y trasplante hepático en el Hospital Paul Broussais. Doctorado en Ciencias en Gastroenterología en la Universidad de Sao Paulo. Profesor adjunto de cirugía hepática en el Departamento de Gastroenterología en la Escuela Paulista de Medicina y docente posgrado en hematología y oncología de esta misma escuela. Doctor Araujo. Olá. Buenos dias, eu não hablo espanhol. Eu necessito falar em português. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. Eu vou tentar me manter dentro dos 20 minutos que me cabem e agradeço a oportunidade, realmente estou muito honrado. Tá? Eu não tenho conflito de interesse por esse tema e, assim, antes da gente falar o que mudou, né, eu acho que a gente pode ir um pouco mais rápido também, que o Diogo já mostrou isso, mas, de fato, quando a gente olha para a estimativa que a gente tem desse ano nos Estados Unidos, a gente percebe que a gente está diante do 9º ou do 10º tumor mais prevalente, né? Do câncer mais prevalente. Mas quando a gente vai olhar para a mortalidade, isso sobe bastante, isso vai para 3º, né? Então, isso fala a favor e com clareza que a gente está diante de uma doença que é extremamente agressiva e quando a gente compara os números do total de casos novos e total de casos de pacientes com mortes relacionadas por câncer, a gente percebe que os números são muito próximos, né? O que traz para a gente a gravidade dessa doença. E na apresentação inicial está presente só em torno de 20% desses, somente 20% desses pacientes conseguem ser ressecáveis de princípio. E uma ressecção completa pode trazer, sim, um ganho de sobrevida a longo prazo, mas não tão longo assim quanto a gente gostaria, tá? E a gente vai discutir sobre isso. O que é interessante é que pacientes que são convertidos de não ressecáveis para ressecáveis, eles podem alcançar essa taxa de conversão, muitas vezes chega a 32% dos pacientes que eram inicialmente irressecáveis, fazendo uso de neoadjuvância, pode efetivamente serem operados, tá? E o que é interessante sobre isso também é que esses pacientes que são efetivamente convertidos, eles têm um prognóstico
muito parecido dos que eram inicialmente ressecáveis. Bom, como quase tudo em cirurgia, né, o que impera é a seleção dos pacientes. Quais são os pacientes, como é que a gente vai selecionar isso? E para a gente selecionar, a gente se leva muito em conta a localização anatômica, né, se a lesão está na cabeça, no corpo, na cauda, e também a apresentação, o estadiamento, né? Se a gente está diante de uma doença localmente, com acometimento local, se ela está localmente avançada, se ela está avançada à distância ou metastática, né? Isso, obviamente, vai fazer diferença na nossa escolha, né? O que a gente entende como doença localizada, e aqui botando mais ou menos o que a maioria dos guidelines e consensos levam mesmo para a gente pensar em do que seria avaliação de ressecável, né? A gente então não tem acometimento de veia mesentérica superior, nem distorção da porta, né? E tem um plano claro que a gente percebe, o radiologista usa exatamente essa clareza desse limite, desse plano de gordura, para poder ver isso. E basicamente é isso que a gente tem, tá? Então a gente tem aqui um plano ainda que ainda permite, e isso daqui é uma lesão ressecável, tá? A lesão que é tida como borderline, essa sim, ela começa a ter um envolvimento da veia mesentérica superior, do sistema porta, e ela pode levar à oclusão ou não desse vaso, tá? Pode, obviamente, a gente está falando de cabeça de pâncreas, mas a gente pode ter também próximo vasos do tronco celíaco, tá? E na artéria mesentérica superior, a gente tem que ter esse acometimento em menos de 180 graus, o que, se a gente for botar de maneira mais prática e mais visual aqui, a gente consegue perceber que para a artéria a gente tem que ter um acometimento com menos de 90, mas na veia mesentérica superior, o acometimento de mais de 180 graus é considerado como borderline, mas não irressecável. E no irressecável, nós temos o acometimento, enfim, dessa artéria em mais de 180 graus. E isso é bem importante a gente chamar a atenção, porque a gente sabe que é possível ressecar a artéria, ressecar a veia, né? Então, por que a gente também não resseca a artéria? Bom, eu queria lembrar aos senhores que assim, a ressecção arterial ela traz uma mortalidade, a gente está falando de mortalidade, tá? Desfecho de cirurgia de uma mortalidade de quase 12%. Tá? Se a gente for comparar isso com um revólver, com um tambor de 8 balas, é uma roleta russa dá mais ou menos 12,5%. Então, assim, a gente, né, tem que tomar muito cuidado, porque a cirurgia não pode ser pior do que a doença, né? Então, é algo que a gente tem que considerar isso. Tá? Que é mais ou menos esse cenário que a gente vê aqui. Tá? Quando, então, a gente pensa, a gente sempre fala também de lesões borderline. É interessante a gente falar de lesões borderline, mas, na verdade, a gente tem que levar em consideração que são pacientes borderline também. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem que ver se a gente tem um paciente que a anatomia é borderline, mas se é um paciente que tem uma biologia tumoral muito agressiva, isso vai pesar. Por exemplo, um paciente com CA19-9 muito elevado, em torno de 1000, será que esse paciente efetivamente tem uma doença local ou a gente está diante de uma doença sistêmica que ainda não se consolidou? E a gente vai oferecer para esse paciente um tratamento que muitas vezes é mutilante e que vai o tolir da possibilidade de fazer a quimioterapia, que seria o tratamento sistêmico para ele. E, obviamente, a condição clínica. A gente está falando de uma população que muitas vezes já é idosa e que já acumulou comorbidades ao longo da vida e, mais uma vez, a cirurgia não pode ser pior que a própria doença, né? Então, esses dados já foram mostrados aqui, eu agradeço o Diogo, eu vou poder ir um pouco mais rápido, e o que a gente vê aqui para o tratamento adjuvante, então, a gente tem a benesse do FOLFIRINOX, trazendo algum ganho de sobrevida, aqui de sobrevida livre de recidiva, e aqui sobrevida global, e a gente tem um acometimento, e isso é bem interessante, quando a gente vai explorar alguns trabalhos, a gente percebe que isso favorece, aqui obviamente está falando de margens livres, né? Mas a gente percebe que a resposta desse paciente aqui também traz um prognóstico melhor do paciente, que foi o bom respondedor à terapia neoadjuvante. Ora, um outro trabalho que também o Diogo mostrou aqui, só para a gente olhar com um pouco mais de detalhe, quando a gente pensa desses pacientes, a gente vê que uma sobrevida global em torno de 24 meses. Isso para a gente é interessante, porque é mais ou menos o que o paciente que é ressecável de princípio também teria. Tá? E isso, agora a gente tem que lembrar que tudo tem um custo, né? A gente tem também a toxicidade bem importante relacionada aí ao FOLFIRINOX, que a gente não pode desprezar em relação a isso. Tá? Seja para neutropenia, fadiga,
ou diarreia também, a gente tem que levar em consideração. Mas o dado que eu queria, e aí num tom de otimismo, trazer em relação à neoadjuvância, esse é um trabalho pequeno do Memorial, um case method, mas mostra que é interessante que os pacientes que foram lá tratados e que eles efetivamente tiveram resposta e foram operados, que eram avançados e que tiveram resposta e foram operados, a sobrevida deles é muito semelhante dos pacientes que são operados de princípio. Tá? Esse foi um trabalho que eu também tive a chance de levantar lá, e a gente foi olhar aqui para desfecho de complicações. E as complicações cirúrgicas são exatamente próximas, tá? Sem diferença estatística, ou seja, eu não agrego morbidade à minha cirurgia por ter feito neoadjuvância. E o que a gente vê quando a gente vai olhar de perto? Esse é um estudo um pouco mais antigo, mas ele é muito interessante quando a gente olha ele, e a gente vê que, de fato, é isso. Tá? Do paciente ressecável, que a gente julga ressecável e leva para a mesa, nem todos efetivamente vão ser ressecáveis. Tá? Agora, o paciente que fez a terapia neoadjuvante e foi operado, ele também, nem todos eles efetivamente vão ser ressecados, mas uma boa parte. E o paciente que era localmente avançado, menos ainda, como eu disse no início, dá em torno de 33% de conversão, a gente consegue operar alguém. Agora, na verdade, o que eu queria chamar a atenção são os dados que a gente compara quando a gente vê a sobrevida. Obviamente, nós estamos trabalhando com denominadores diferentes. Aqui são os pacientes inicialmente ressecáveis, que foram operados. Aqui a gente tem um bom número de pacientes que vai vir para cá. Mas, efetivamente, todos os pacientes que chegaram até aqui, eles conseguiram ter uma sobrevida global semelhante. E aqui o dado da adição do FOLFIRINOX em relação a isso. Também, né, somando 24,2, que foi o dado que o Diogo também havia mostrado naquele trabalho. O que é interessante, o que é novo, e aqui eu até tenho que agradar a Ana também, tem que falar um pouco disso, que é o papel da radioquimioterapia. Né? É muito interessante, esse é um trabalho que, assim, já que a gente está falando do que está mudando, quando a gente olha aqui, vamos pensar só na análise do protocolo, ou seja, efetivamente pacientes que foram operados. E quando a gente começa a olhar para isso, a taxa de ressecção R0, ou seja, de toda a doença retirada, ela acaba sendo melhor nos pacientes que foram submetidos à radioquimioterapia. E por que isso? Porque provavelmente a gente está oferecendo um controle local também ali com a radioterapia, e isso vai favorecer os nossos outros resultados. Né? Então, com isso, a gente tem uma diferença de sobrevida livre de recidiva. Tá? Seja recidiva, aqui é interessante, seja recidiva à distância, seja recidiva locorregional, a gente consegue ter uma melhora em relação a isso. Tá? Em relação à taxa de ressecção R0, a gente também consegue ter um resultado interessante, aumentando, e, obviamente, os pacientes que tiveram ressecção R0 acabam tendo um prognóstico melhor. Um outro trabalho que também foi apresentado recentemente, que é promissor, é o uso de quimioterapia neoadjuvante com gemcitabina e S1 versus cirurgia upfront. Né? E onde a gente percebe aqui que, de fato, houve já um ganho de sobrevida global, a gente está aguardando para ver, né, debulhar melhor esses dados após a saída, mas o que é interessante é que não só essa curva de sobrevida mostrando um ganho aqui de sobrevida, mas o que é interessante também é quando a gente pensa na taxa da positividade dos linfonodos. De fato, aqui eu consigo, na cirurgia upfront, eu não tenho controle desses linfonodos como eu tenho aqui pelo fato de ter feito neoadjuvância. Né? E isso também mostra em relação à taxa de recidiva e agora a distância no fígado. Tá? Agora vamos falar um pouco de cirurgia minimamente invasiva, né? Afinal de contas, também sou cirurgião, né? Então preciso falar um pouquinho. O que a gente tem de interessante é que, assim, nós temos basicamente laparoscopia e cirurgia robótica e assim, o importante chamar a atenção é que a gente está num processo, a gente ainda tá encontrando o espaço dela. O que é interessante é olhar para trás nos últimos 10 anos e perceber o quanto existe de apelo para o crescimento da robótica no mundo. Tá? Como a gente está aqui para falar de pâncreas, então a gente está mais ou menos aqui. Então, existe um apelo muito grande. Quando a gente olha da venda do sistema Da Vinci, né, que vocês sabem, tem monopólio, esse monopólio está para ser... A quebra da patente é recente, vai ser para esse ano. Então, a partir de agora, é que talvez mude um pouco esse cenário. Tá? Mas, no Brasil, nós temos hoje aproximadamente 57 robôs. Tá?
E então, por que é tão importante a robótica e não a laparoscopia em relação a isso? Aqui nós conseguimos uma visão tridimensional e, principalmente, pinças articuladas, né? Então, a gente consegue uma movimentação que simula muito do punho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão mercadológica para isso, com a propaganda, e a propaganda que é direcionada aos pacientes. Tá? Isso aqui é um outdoor numa estrada nos Estados Unidos, você efetivamente vê isso para o paciente. Ora, o que o cirurgião vê? Principalmente o cirurgião que não está acostumado, ele vê o robô como uma Ferrari, né? Ele acha que vai ser uma Ferrari, mas se você mora numa cidade congestionada igual São Paulo, não adianta muito você ter uma Ferrari, você só pode andar a 50 por hora. Então, de fato, para fazer se você vai pegar uma rodovia, não faz muita diferença. Se você vai pegar o engarrafamento na 23 de maio, que é a nossa... uma via muito congestionada em São Paulo, não faz muita diferença se você está num Fusca ou numa Ferrari, você não vai poder passar de 60. Além disso, as pessoas esquecem, mas a manutenção de uma Ferrari é algo muito caro. Tá? Não basta só comprar, você tem que fazer a manutenção, e a manutenção efetivamente é cara, você não pode ter efetivamente uma Ferrari e te faltar combustível para isso, né? Então, agora, se você busca efetivamente um desempenho de alta performance, como, por exemplo, numa Autobahn na Alemanha, eu acho que vai fazer diferença você efetivamente ter um carro de alta performance. Onde eu quero chegar? O que eu acho que a gente vive atualmente é isso. A gente tem aqui... nós temos as expectativas sobre a robótica, principalmente em relação a isso, estão começando a ser moldadas. Tá? E a gente precisa efetivamente de um equilíbrio entre a realidade e as expectativas. Tá? E a expectativa sobre robô é muito grande. A gente tem isso no nosso imaginário, no nosso senso comum, desde ser um livro muito consagrado, desde 1950, e a gente acha que é isso que vai operar o doente, mas, na verdade, o que a gente tem que considerar é que é uma cirurgia que, se fosse chamada de computador assistida, talvez isso tirasse um pouco desse peso. E isso é tão importante... E a questão do monopólio pesa tanto que isso aqui é um dado alarmante que a gente traz do Annals of Surgery, mostrando o conflito de interesses que existe por trás dos resultados positivos. Esse dado eu acho que chama muita atenção. Tá? Então, a gente tem que falar um pouco sobre isso, lembrando que a robótica é como se fosse para o paciente, sob o ponto de vista hemodinâmico e de trauma cirúrgico, funciona exatamente como uma laparoscopia. Então, o que a gente precisa, se a gente vai falar sobre isso? Experiência do cirurgião em cirurgia aberta de pâncreas, senão de nada adianta, você não consegue converter. Se precisar, você tem que ter habilidade para fazer sutura intracorpórea e habilidade para controlar sangramentos, que é isso que você tem que fazer. Né? Como todo cirurgião que faz cirurgia de grande porte, ou você fica calmo, ou você pelo menos finge que está calmo para que a sua equipe não desmorone diante um sangramento. Né? Você tem que manter a calma. Tá? Quando a gente pensa, aqui eu vou trazer alguns dados, a pancreatectomia distal, então só com dados da literatura, a gente olha aqui uma revisão sistemática com meta-análise de estudos retrospectivos. Ora, não tem diferença em margem, tá? A gente consegue perceber claramente que o tempo operatório, que o sangramento é menor na laparoscopia, tá certo? Com uma grande heterogeneidade entre os dados, né? A gente percebe essa heterogeneidade que fala a favor de uma qualidade ruim dessa meta-análise, mas a gente tem também aqui, olhando, desculpa, deixa eu voltar, que o tamanho dos tumores são menores. Onde eu quero chegar? De fato, houve uma seleção muito grande desses pacientes. E assim, uma revisão, né, meta-análise de estudos retrospectivos não necessariamente tem um valor, mas é o que a gente tem pela falta de estudos prospectivos. Ora, vamos falar então de custo. Quando a gente começa a falar de custo da cirurgia robótica, uma pancreatectomia distal, esse trabalho aqui é muito interessante, porque ele fala, olha, é menos do que $2.000 a menos que uma laparoscopia. Aí você fica... tem alguma coisa errada, né? Aí você começa a olhar e ver o que tem. Aí você vai explorar os trabalhos também. Os estudos são pacientes extremamente selecionados. Percebam que praticamente não tem câncer na cirurgia robótica, tá? Por isso que eu chamo a atenção. Mas a gente também tem que ver algum lado que pode ser que tenha alguma coisa positiva nisso, tá? E aqui ele mostra que tem uma taxa maior de preservação do baço, ou seja, que isso é bem interessante, tá? Quando a gente olha, então, voltando para esse mesmo quadro, aqui a gente vê que a cirurgia robótica é mais cara que a laparoscópica. E detalhe, todos esses outros estudos estão mostrando que elas são mais caras, mas principalmente, que eu acho que é o dado mais importante para mim, é que nenhum deles incluiu o valor da amortização da compra de um robô, que a gente sabe que não é barato. Tá? Então, esse dado é importante. Aqui só...
aqui mostrando que é possível você fazer movimentos delicados com a robótica. Então, por exemplo, a gente tem sim vantagem no seu manuseio. Aqui a gente está dissecando o corpo do pâncreas, junto à confluência espleno-mesentérica. Eu consigo... Esse movimento, pela laparoscopia, certamente seria complicado de fazer, não é impossível. É a cirurgia que é mais feita para pâncreas por laparoscopia, a pancreatectomia corpo caudal, mas aqui a gente tem movimentos um pouco mais delicados, com uma visão que favorece. Tá? Então, aqui são vídeos rápidos. Pela minha conta aqui tem 17 minutos, então ainda dá. Quer dizer, vou chegar agora a 17 minutos. Então, a gente consegue aqui mostrar, por exemplo, esse movimento um pouco mais delicado para a gente controlar e tratar a veia esplênica, trazendo para a gente um pouco mais de segurança do que eu teria na cirurgia laparoscópica. Tá? Então, acho que esse dado é interessante. Quando a gente pensa no Whipple e a gente pensa efetivamente que muita coisa mudou, se a gente está falando do que mudou, a gente por muito tempo teve esse para mim é um dos verdadeiros heróis, porque ele fez isso em 1935, listou 35 casos, a gente não tinha nem anestesia nem antibiótico. Mas o mundo hoje mudou, né? A gente sabe que de fato os dados hoje contam muito, é grande produção, e hoje em dia eu acho que é isso que é o cenário que a gente vive. E aqui são dados bem robustos do Memorial Sloan Kettering, um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer quando eu estava lá, e a gente olhou para trás e viu durante 9 anos, 800 Whipples. O que a gente percebe? Que a maioria dos pacientes, aqui 50% dos pacientes tiveram algum grau de complicação, e que dessas complicações todas, a maioria delas é gastrointestinal. Tá? E agora, quando a gente olha para a mortalidade em 90 dias, aí sim, aí é a bagagem do paciente. É aquela história que eu falei do paciente borderline. Quase todos eles morreram por alguma falência do sistema cardiovascular ou pulmonar, e não das complicações gastrointestinais. Para a gente resumir aqui, falar um pouco mais rápido então, do que a gente tem das revisões sistemáticas e meta-análises para o Whipple, a gente vê que tem... que as cirurgias são maiores, são mais longas, afinal de contas, todo mundo está enfrentando uma curva de aprendizado em relação a isso, com sangramentos menores, e o que faz menos sentido, só tem um sentido se você colocar só caso fácil na robótica e os casos difíceis por aberto laparoscópica. Tá? Menor internação, menor dor. E esses são os dados que tem quando a gente olha as principais revisões sistemáticas e meta-análises. Tá? E de ordem prática, o que a gente percebe quando a gente olha isso? São exatamente os dados que eu listei, por isso eu vou passar. Mas o que eu chamo a atenção é que quando a gente olha dados de estudos retrospectivos, a gente não pode simplesmente achar que a gente está tendo uma solução para os nossos problemas em relação a isso. Existe um grande conflito de interesse e uma grande seleção. Aqui, agora, vou falar um pouco de laparoscopia também, mostrando que é possível a gente fazer procedimentos por laparoscopia, onde muitas vezes o custo é menor do que o da robótica. Tá? Aqui é uma Whipple, a gente consegue ter uma visão privilegiada, seja por laparoscopia ou seja por robótica, a gente consegue aqui dissecar, ver a porta, como dificilmente a gente tem essa visão na cirurgia aberta, exatamente porque na cirurgia aberta a gente tem uma visão antero-posterior, e aqui eu tenho ínfero-superior. Então eu consigo, dessa maneira, ter uma visão um pouco diferente. E aí, como cirurgião, aqui uma das cenas que eu acho mais bonitas, quando a gente vê a porta em cima, e embaixo a cava, e a gente consegue cortar. Eu sei, né? O gosto é algo muito pessoal, né? Estou mostrando isso aqui. Mas aqui eu vejo a porta, aqui eu vejo a cava, e a gente consegue efetivamente liberar. Tá? Ora, houve um entusiasmo muito grande. Na cirurgia do aparelho digestivo, eu acho que a última fronteira é a Whipple. Tá? É o que todo mundo quer fazer, é quase aqui um atestado de masculinidade cirúrgica que você consegue fazer, aquela coisa toda existe. Mas quando você vai olhar os dados, é muito interessante você olhar os dados, tem 3 estudos randomizados. Tá? 2 que foram feitos com um volume muito baixo de pacientes, e na minha impressão é que eles não conseguiram achar em taxa de complicação, eles não conseguiram identificar, eles não foram bem desenhados para isso. Quando a gente teve finalmente o terceiro ele foi feito, tá? E assim, exatamente para tentar vencer esse possível erro tipo 2. E o que a gente viu aqui é que eles foram interrompidos nesse último por mortalidade. Perceba que a mortalidade dobrou, efetivamente dobrou. Tá? E isso é interessante porque quando a gente vai olhar os dados e ver a taxa em relação à mortalidade, o dobro, e aqui o que a gente vê, efetivamente, a taxa de recuperação no pós-operatório não muda tanto. Quando a gente olha para custo, perceba que há uma heterogeneidade. Esse mostrou que é menos
do que a cirurgia aberta, mas, obviamente, não incluiu o valor do robô, mais uma vez, o que não faz sentido. E aqui, para terminar, tá, só para mostrar aqui, então, quando é que a gente reserva? Ou quando é que eu acho que eu vou pegar minha autoban? Quando eu tenho que fazer uma sutura muito difícil. E aí sim eu quero estar com um carro de alta performance. Aqui a anastomose talvez uma das mais difíceis que a gente tem, assim, dentro não só do aparelho digestivo, mas, enfim, da cirurgia como um todo, que é a pancreato jejunal, que é muito difícil fazer por vídeo, e é possível ser feito, a gente faz algumas, mas, de fato, a facilidade que eu tenho aqui em identificar a estrutura, com o movimento do punho, com tudo isso, confere alguma vantagem. Eu tenho dado na literatura para justificar isso que eu estou falando? Não, definitivamente eu não tenho. É uma impressão minha, mas é uma impressão não só minha, digamos assim, mas, de fato, ela favorece muito a sutura. Fica muito mais intuitivo suturar com o robô do que propriamente com a laparoscopia. Tá? E eu acredito que é para lá que vai caminhar tanto os estudos e a evidência no mundo cirúrgico, pelo menos de aparelho digestivo, vai caminhar muito para isso. Tá? Então, aqui, para a gente resumir e terminar, desculpa, vou passar esse aqui. Eu deixei um quadro no final. Esse aqui, vamos lá. Bom, lesões ressecáveis, né? Hoje em dia, quando a gente olha para o que tinha, para o que tem e para onde vamos, eu acho que é isso que a gente tem. Tá? Lesões na cabeça, provavelmente na adjuvância vai ser importante pela relação com os vasos. Para corpo e cauda, provavelmente não, por muito tempo, salvo se aí deixar efetivamente de ser ressecável. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, e aí a conversa que eu tive com o Diogo até essa semana, essa questão do paciente claramente com CA19-9 elevado. O que a gente vai oferecer para esse doente? Será que a gente não tem que selecioná-lo com quimioterapia antes, já que parece muito que é um paciente que não vai ser beneficiado com a cirurgia? Em relação ao paciente com baixa performance, cada vez mais se faz menos cirurgia paliativa, mas existe ainda espaço, tá? Mas pode ser que talvez no futuro nem seja mais feita. Em relação aos borderlines, acho que o mundo está caminhando para efetivamente neoadjuvância. Para localmente avançado, terapia de conversão, quando possível, e muitas vezes não vai ser possível, ou só vai ser metastático. Antigamente, a gente só oferecia best support of care, agora paliativa. E eu percebo, a minha tendência como cirurgião oncológico é perceber exatamente essa mudança da cirurgia como único tratamento para o tratamento trimodal. Para a cirurgia minimamente invasiva, que a gente pode dizer que a pancreatectomia distal é o estándar, e para o IPO ainda está em progresso, sem benefício aparente em ensaios controlados. Muito obrigado. Gracias, doctor Araujo. Tenemos tiempo para 2 preguntas en el auditorio. ¿Alguien? Una pregunta del punto de vista, a ver, nos llamó la atención que la presentación en cuanto al tema de robot y cirugía mínimamente invasiva es un poco lo que hemos visto también en cirugía de colorectal, en el sentido que la cirugía mínimamente invasiva ayuda en algunas cosas, ¿no es cierto? Se ha estandarizado en muchos sentidos, y el robot que apareció como un arma que podía ser utilizada para todo y con grandes ventajas, ha ido demostrando que solamente en casos muy específicos debe ser usado, y en general no ha logrado mostrar digamos, resultados positivos sobre la cirugía laparoscópica, llamémosla convencional. De hecho, la siguiente presentación que le correspondía al doctor López, que iba a hablar de laparoscopía versus robot, por razones de tiempo además no vamos a poder presentar, pero lo que presentó el doctor Araujo es prácticamente lo mismo, es decir, el robot puede ayudar, aumenta la sobrevida del cirujano, mejora la calidad de vida del cirujano por menos traumas del punto de vista Sí. esqueléticos, por decirlo de alguna manera, en relación a las grandes cirugías laparoscópicas. Pero el punto es, en este momento, en su centro, doctor Araujo, ¿la cirugía robótica está pasando a ser un estándar? ¿O se usa en casos solamente muy específicos? ¿O usted cree que no tiene rol en la cirugía pancreática, excepto en aquellos casos como, por ejemplo, la pancreatoduodenectomía, en el cual pueden hacerse las anastomosis com maior facilidade que a cirurgia laparoscópica? Bom, obrigado pela pergunta. De fato, existe um apelo muito grande para o robô,
E assim, a qualidade de vida, acho que para o paciente talvez não impacte tanto, mas para a gente, de certo, vai impactar. O que nos limita ainda é o custo disso, porque a gente costuma até brincar que a laparoscopia é uma técnica que você tira a dor do paciente e traz para o cirurgião, né? E, de fato, você fica ali, tem todo... E com a robótica, melhorou muito a ergonomia, melhora para o cirurgião. Mas se a gente for pensar em termos de custo, em termos de responsabilidade social, em termos de quem vai pagar essa conta, de fato, a gente tem que selecionar o paciente que vai ser efetivamente beneficiado com a cirurgia robótica. A meu ver, para uma pancreatectomia corpo caudal, não se faz necessário uma pancreatectomia robótica. Para uma pancreatectomia cefálica, onde eu vou efetivamente ter uma anastomose difícil, eu quero sim usar algum equipamento que seja melhor do que a laparoscopia convencional, já que, como eu mostrei no único ensaio clínico randomizado desenhado para identificar esse tipo de diferença, identificou diferença, como uma inferioridade da laparoscopia em relação à aberta. Então, se eu consigo aproximar os meus resultados na sutura próximos para a aberta, eu acho que fica beneficiado. Bien. Muchas gracias, doctor Araujo. Muchas gracias.